Passou a igreja? Amém. Vamos orar para darmos início a mais uma aula. Fique de pé, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Para você poder gestar um pouquinho, aquecer aí. Soberano Deus, amado e eterno Pai, nós nos colocamos em Sua presença neste momento. Vamos dar início a mais uma aula. Te pedimos, Senhor, a Tua presença sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, nos dê a graça para que possamos entender o que será ensinado nessa noite. Para que possamos, Deus amado, nos colocarmos tudo isso em prática. Então, o Espírito Santo da igreja é sua, Senhor. Usa o teu servo nessa noite com poder, com graça, Senhor. Para que possamos sair daqui nessa noite, Deus amado, renovados, Deus. Não é só mais um estudo, mas, Deus, a sua presença está neste lugar. E nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa estar conosco neste lugar. Usa o teu servo, Senhor, para que possamos compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Da sua palavra, Pai. Amém. Grava, moça. Pode sentar, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz para todos. Diga amém. Amém. Boa noite. Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo de número 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no... Não, vamos lá, tá, só Jasmine falou aqui. 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta na onde? Na onde, irmãos? Céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui. Mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Diga amém. Amém. Então, não esqueçam que Apocalipse é as coisas que ele, exatamente dito assim para João, as coisas que viste, as coisas que são e as que em breve hão de acontecer. Então, foi mostrado as coisas por visões. E ali ele viu passado, presente e futuro. Diga amém. Amém. Porque o livro do Apocalipse não se trata só de coisas futuras. É o livro da revelação de Jesus. Só relembrando. E aí nós temos do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós conseguimos enxergar a igreja de várias formas no livro do Apocalipse. Diga amém. Amém. Então, no capítulo 1, no verso de número 12 e 13, existem 7 candeeiros e Jesus vai... Olha lá, a gangue ficou pro fundo hoje. Vem um pouco para frente vocês, gente. Vocês são jovens, vocês me dão mais ânimo enquanto vocês estão perto de mim. Até quando vocês na tribuna, vocês me deixam mais feliz. Eu gosto dos jovens perto de mim. Olha. Mas... Para não dizer que não foi para frente, foi uma cadeira. Meu Deus. Vamos lá. Ai, Jesus. Então, nós no capítulo 1, Jesus está andando no meio dos castiçais. Diga amém. Amém. E aí nós temos no capítulo 2 Jesus começando a mandar as cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. Então, do capítulo 2 ao capítulo 3, nós vemos exaustivamente a igreja em si no livro de Apocalipse. Diga amém. Amém. Só que agora nós vamos entrar no capítulo de número 4, certo? O verso de número 1. Então vai acontecer algo nesse versículo que é uma tipologia, irmão. Não pense que tipologia tem só no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é recheado de tipologia. Mas no Novo Testamento também existem tipologias.
Até nas epístolas de Paulo tem tipologia. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Quem sabe algum dia a gente vai trabalhar nos nossos estudos aí, tipologias, até no Novo Testamento, até dentro das epístolas de Paulo. Aqui nós temos, no verso número 1, presta atenção nisso, ó. Estava aberta uma porta no Céu. E aí a voz de trombeta chama quem? João. Não precisa ficar com medo, irmão. Tá lá no texto. Vocês vão ler e vai ver isso. Tá no texto. E aí o que ela diz? Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, agora começa uma linguagem bem futurista. Os irmãos viram que lá, do capítulo 2 ao 3, estavam falando para 7 igrejas da Ásia. Diga amém. Amém. Igrejas locais que estavam na Ásia, Deus falava com elas e ao mesmo tempo lançava luzes proféticas sobre os períodos da igreja, que também é uma forma de tipologia. E agora, João é chamado pela voz de trombeta. Que voz de trombeta é essa? De quem é? Jesus. Como você sabe que é de Jesus? Eles foram na aula passada. Eu acho que não foi na aula passada, mas... Eu lembrei. Eu lembrei. Você lembrou da... Eu acho que foi na primeira aula, porque... Vai lá, irmão. Capítulo 1, verso 10. Foi aí na... Não foi na aula passada, mas tudo bem. A sua resposta está certa. Capítulo 1, verso 10. Olha lá, ó. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de... Trombeta. Continua, 11. Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas da Ásia. Ele vai pôr o nome delas. Tem mais aí para frente? E virei para ver a voz que falava comigo, virando-me, vi os 7 castiçais, 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com a roupa, tal. Então, Jesus é quem fala com a voz de trombeta. Fala para o irmão que está do lado. Se tu ouvires a voz de trombeta, saiba que é o teu Senhor Jesus. Então, a maior prova disso está no texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá, quando começa do versículo 13 e vai até, não lembro qual versículo agora, que ele vai tratar sobre a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. Ele vai dizer que Jesus vai vir com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. A trombeta é a da sua própria voz. Diga amém. Amém. Pronto. Então, aí Jesus está falando com ele. Sobe aqui, mas ele vai ter que entrar pela porta aberta. Mas como que termina o capítulo 3 de Apocalipse? Põe aí no 3. A parte do ponto da igreja da Filadélfia. Para a igreja que é fiel. Três, 8. Ó, igreja fiel. Qual é a palavra que a igreja fiel recebe? Alguém lê aí o texto, por favor. Para mim tomar um chá. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Pus uma porta fechada? Não. Porta? Aberta. Pronto. E ninguém? Ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fala assim comigo. Deus prometeu para a igreja fiel uma porta aberta. Agora capítulo 4, versículo 1, de novo, para você entender a tipologia. Eu estou mostrando, só estou dando os indícios, irmãos, que são só indícios. Então, no capítulo 4, verso 1, olhei e eis que estava uma porta Aberta. e a igreja foi prometida para ela uma porta. E João, quando olha, vê uma porta. Pegaram isso aí?
Então a voz de trombeta disse o quê? Sobe. Fala assim, a porta que Deus abre para a igreja é uma porta de livramento. Põe lá, Apocalipse 3:9. É assim, irmão. 3, calma aí. Deixa eu ver se é o 9 mesmo. 3:10, desculpa. 3:10. Ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Essa tentação que há de vir sobre todo mundo, irmão, porque tem cara que é pós-tribulacionista chato, irmão. Chato mesmo, pessoas que são chatas só. Porque ele tenta fingir pegar ou se apegar só a palavra que está a tentação para dizer que não é tribulação, só que ele não está percebendo que é uma tentação sobre toda a terra. A grande tribulação vai tentar todos os que habitam na terra. Então vocês vão lembrar quando nós estivermos lendo aqui Apocalipse, pode ser que você já leu, você vai ver que em várias ocasiões eles blasfemam contra o nome de Deus. Diga amém. Amém. Porque essa tentação veio sobre todo mundo para tentar todos que habitam na terra. Diga amém. Amém. Mas para a igreja ele prometeu uma porta aberta de livramento para que não estivessem na hora dessa tentação. Diga assim, quando Deus for colocar todo mundo na grande tribulação, uma porta de livramento foi aberta para a igreja. Pergunta assim, o que isso tem a ver? Com capítulo 4, versículo 1. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3 a igreja aparece. Quando você lê a partir do capítulo de número 4 até o capítulo de número 18, não aparece a igreja, nem o nome igreja e nem ela mencionada como esposa do Cordeiro, nada. Então, o que significa? Que quando Deus falou para João, sobe aqui, abriu a porta, era um tipo da igreja sendo arrebatada, porque vai começar o período tribulacional. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. É um tipo, não estou falando que João foi arrebatado porque ia começar a tribulação lá, mas apontava para o que ia acontecer. 4:1 de novo, vai aí. Tem que ir bem devagar. Então vocês têm que ver, irmãos. Você vai ver todo o capítulo, do capítulo 4 até o capítulo de número 18, você não vai ver igreja. Você vai ter os representantes da igreja, mas não na terra, no céu. É outra história. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, a voz de trombeta falou sobre aqui e vou te mostrar as coisas que depois dessa devem acontecer. Pode ir para o próximo. Logo fui arrebatado no Espírito, eis que um trono estava posto no... Não, vamos aí, irmão, ajuda aí. Vocês estão vivos? Eu sei que está frio, mas... Fala aí alguma coisa. E logo foi arrebatado no Espírito, eis que um trono estava posto aonde? No céu. E um assentado sobre o... Trono. Quantos tronos? Quantos assentados? Bom, eu falo de novo, vou falar de novo, já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Não existe essa história de 2 tronos no Antigo Testamento, nem de 3, não existe. No Antigo Testamento só tinha um trono e só um que estava sentado nesse trono. O dia que o luzeiro que caiu, que a gente chama de Lúcifer, descobriu que existia um trono, ele achou que era dele, porque o trono estava vazio. E ele fala, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Porque ele pensava que o trono que estava vazio era para ele, mas Deus já estava preparado o trono para o dia que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, subisse e se assentasse naquele trono. E aí o metido, a besta, achava que era dele, então ele foi derribado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, toda a saga do Antigo Testamento, você pode ver Ezequiel 1, você vai ver Ezequiel 10,
você vai ver Isaías capítulo de número 6. Todos esses textos só tem um trono e um assentado sobre o trono. Nós estamos agora no livro de Apocalipse capítulo 4. Só tem um trono e um assentado sobre o trono. E agora? Quando João foi arrebatado, Jesus já tinha morrido, sim ou não? Sim. Vamos lá, vamos. Não, a pergunta foi muito simples, essa daqui. A de novo. Isso aqui. Essa é de quarta série, vamos lá. Quando João foi arrebatado, Jesus já tinha morrido? Sim. Já tinha ressuscitado? Sim. Já tinha sido assunto? Sim. Já tinha se assentado ao lado do trono do Pai? Sim. Se tinha só um. Ele estava sentado, ele estava de pé, como que ele estava? Quando você lê Atos 7, como que Jesus está? Eu tenho que ficar fazendo vocês terem vontade, irmão. Isso aqui eu já sei. Eu tenho que fazer você ter vontade, um interesse pelo que eu vou falar. Atos 7. Que jeito que Jesus estava quando Estevão morreu? Eu tô... Olha, gente, se eu tivesse um canetão para distribuir assim, ó, cai todo mundo. Ninguém responde nada. Jesus, fala alguma coisa. Gente. Varão! Não é tu! Você não lembra como Jesus estava quando Estevão morreu apedrejado? A senhora lembra como que ele estava? Quando Estevão morreu apedrejado, como Jesus estava? Sentado? Vamos lá. O pai eu sei que estava sentado. O pai não sai do trono à toa não, irmão. O pai teve uma vez que ele saiu do trono. Foi no dia que Jesus morreu na cruz. Mas eu não tenho como falar sobre isso agora. Glória a É outra Deus. história. Aleluia. Vamos lá. Em pé. Opa! Meu texto! Ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, em pé, à mão direita de Deus. Mas calma aí. Vamos analisar isso direito. Ó, Estevão está morrendo apedrejado, o pai está sentado e o filho está de pé. Por que o filho está de pé? Porque não tinha trono para ele. Hã? Porque não tinha trono para ele. Boa tentativa. Vou pontuar melhor. Mas é uma boa tentativa. É isso aqui, não tem que participar. Aqui é a sala. Não tinha chegado o momento dele sentar no trono. Ainda não tinha chegado o momento dele sentar. Vou pontuar. Para honrar Estevão. Hã? Para honrar Estevão. Para honrar Estevão. Então ele estava sentado no trono antes e aí ele levantou. Isso. Ali é o primeiro mártir da igreja, irmão. O primeiro mártir da igreja. Ele se levantou. Bom, sabe qual que é? Bom, tem gente que acha estranho, né? Vocês já perceberam, eu acho que vocês já perceberam quando eu tô no culto aqui assim, ó. Chegou uma moda assim, tem gente que faz por moda, tem gente que não sabe por que faz, tem gente que faz por moda porque viu um fazer, outro fazer, e aí faz porque um fez que outro fez. Mas uma coisa é você fazer porque viu alguém fazer e outra coisa é você fazer consciente do que você está fazendo. Então tem muita coisa nas igrejas que vira moda, um fez, todo mundo faz. Às vezes é uma coisa boa, mas precisa ter a consciência do porquê as coisas têm que ser feitas. Já perceberam que às vezes eu estou pregando, eu fala para o irmão do lado. Tem gente que não gosta, mas é uma forma didática de fazer. Mas quando a pessoa faz isso toda hora e não tem fundamento o que ela fala, acaba ficando enfadonho de fato. Mas
para momentos de fixação, pode ser bom. Para a pessoa gravar o que está sendo falado. Pastor, o que isso tem a ver com o Estevão? Isso tem a ver com o Estevão o seguinte: tem gente que não sabe ver alguém que trouxe uma mensagem boa e honrar a Deus porque aquela pessoa trouxe uma mensagem boa. Você já percebeu? Irmão, pode ser quem for, irmão. Eu nunca vi a pessoa. Se ela está pregando, trouxe uma palavra boa, eu levanto do meu lugar, levanto a mão, dou glória, saio do meu lugar, fico de pé literalmente, levanto a mão, dou glória a Deus, aleluia. Depois eu me sento novamente. Por quê? Para honrar a mensagem que Deus estava trazendo através dessa pessoa. Irmão, Estevão pregou a melhor mensagem do Novo Testamento, irmão. Ninguém pregou que nem Estevão, irmão. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago. Não tem ninguém, irmão. Leia o Novo Testamento todinho. Eu quero que você me prove alguém que pregou mais do que Estevão. Irmão, a primeira vez que eu li essa mensagem de Estevão, eu ainda nem era obreiro ainda. Mas já estava pregando a palavra. E rapaz, aí depois eu tentei fazer uma arte de pregar ela do jeito que ele pregou. Falei miseravelmente, mas eu tentei. Bom, Jesus fica de pé. Duas coisas: a mensagem de Estevão e a sua morte. Ele era o primeiro mártir. Jesus está de pé para receber ele. Glória a Você não está aqui não, irmão. Você veio para cá mesmo de verdade? Fala assim, Jesus já estava sentado antes disso. Fala, por quê? Porque está escrito no Salmo 110: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrados dos teus pés. Mas eram dois tronos? Calma. Vou chegar lá, eu estou pontuando. Então, em Atos, Jesus está de pé. Por que no arrebatamento que João está tendo só tem um trono? E um no trono? Vai, fala com vontade. Por quê? Porque a gente estava aí. Lembra da aula que eu falei sobre a diferença do tempo e da eternidade? Vocês lembram? Os triângulozinhos, pequenos, maiores. Então, o negócio é esse: João foi levado para trás, para antes de Cristo entrar para a sala do trono depois de ressuscitado. Então João vai ver momentos antes tudo o que estava acontecendo no céu. Ele vai ver a entrada de Jesus já ressuscitado e assunto. E aí depois ele vai ver Jesus abrindo os selos e aí dando-se a sequência de toda a situação que vai acontecer da grande tribulação. Diga amém. Então, quando você vê esse arrebatamento, e ele vendo um trono posto no céu e um assentado sobre o trono, é porque ele foi levado momentos antes da entrada de Jesus ressurreto. Diga amém. Amém. Então vamos lá. Você vai ver isso de forma clara. O texto é muito fácil de perceber. 4, verso 2, né, que a gente leu 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então aqui, irmão, vocês têm que perceber que isso aqui é o Pai. É o formato espiritual que ele via do Pai. Não havia corpo, mas havia uma aparência de corpo. Fala assim, sem corpo. Mas com aparência. Então, aquelas luzes, né? Como se fosse uma silhueta de luz. Então, nessa silhueta de luz tinha a aparência de jaspe sardônica, as cores do arco celeste em volta dele. Deixa eu ver. Eu não sei se eu vou ter aqui, mas eu acho que eu vou ter. E aí, quem tem celular bom aí?
Deixa eu ver se tem aqui primeiro, senão eu vou mandar de casa mesmo para vocês no grupo. Não, não vai ter nessa Bíblia, vai ter em outra. Eu vou mandar para vocês no grupo uma imagem que vai deixar bem claro essa parte da questão do trono para os irmãos. Quem quer, diga amém. Amém. Talvez, se eu tiver misericordioso no meu coração, eu abro o meu mapa, que não é meu, é um mapa que eu comprei, mas é do Dr. Alderi, e mando para vocês a parte da onde tem a questão do trono também. Eu vou orar. Se vocês orar bastante, eu vou trazer ele para dar uma aula aqui com ele, irmão. Mas eu vou precisar da ajuda dos irmãos para segurar. Na minha classe de teologia de segunda, eu vou levar ele na última aula e aqui eu vou trazer também um dia, não sei qual dia. 4. Bom, esse é um mapa que o valor dele é alto. Mas Deus me deu uma vitória que eu consegui pegar uma promoção assim, ó, no lugar que ele pregou ali no Vale. E consegui pegar no precinho, irmão. Estou feliz até hoje por causa disso. 4. E ao redor do trono, vai ser difícil eu fazer isso, porque eu sou ruim de desenho, meus irmãos. Ô, Varão, vai lendo para mim, por favor. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vai lá, vamos. Vai ler, pode ler, lê o capítulo 4 aí. Vai ler o capítulo 4, Varão, todo dia, pode ler. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, acortado. É o que, Jesus, que tem? Cada um de perse, 6 asas, e ao redor. E por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam nem de que não? Não descansavam nem de noite, dizendo: Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e que há de vir. Glória. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. Os 24 anciões prostravam diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. glória a Deus, aleluia. Zerou? Zerou, João? Zerou. Diga amém. Amém. Irmão, eu não vou fazer desenho, porque eu sou ruim, não.
mais ou menos. Vamos lá. Alguém bate no meu filho porque ele é muito grande. Você que é mais forte para não, porque eu tô podendo mais. Ele deu uma risada debochada aqui. Eles crescem, eles ficam assim, desafiador, né, mano? Vamos lá. Vamos lá, volta para o 4, verso de número 3. Ó, então fala assim: quem está no trono, emite luz. Você esquece esse outro aqui, eu já coloquei porque já vai entrar o capítulo 5, e no capítulo 5 e o capítulo 6 tem toda uma mudança. Diga amém. Amém. Eu já deixei aqui pronto. Então, esquece esse outro lado aqui, eu coloquei aqui corpo, saiu parecendo mais louco do que corpo. Corpo. Porque eu não sei desenhar um corpo no trono. Já foi difícil fazer a cadeira do trono para parecer pelo menos alguma coisa. Então, ó, ignora esse do lado direito, o que havia. Ignora do lado direito, tá, irmão? O que havia era só um, onde estava sentado aquele que é o Pai das Luzes. Diga comigo, o Pai das Luzes. Pai das luzes. É, que a Bíblia diz que nele não há sombra e nem variação alguma. Então, ele tem essa aparência. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, da onde está o trono, então tem aquela, usar a luz do arco, né? As cores do arco celeste. Eu pus ali só de azul, mas você sabe que em volta é o arco celeste que está ali. Diga amém. Amém. No verso 4. Ao redor do trono havia quantos outros tronos? 24 tronos. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: Deus é o rei, dos reis. Você quer uma explicação melhor do que essa daqui sobre rei dos reis? E senhor dos senhores? Fala assim: Deus tem o seu trono, mas não liga que hajam 24 outros tronos na mesma plataforma que o trono dele está. Então, como que você sabe? Pergunta para o irmão que está do lado, faz, como que você sabe que tem uma plataforma do trono? Ezequiel 1. Vamos, irmão, abre a Bíblia lá. Eita, o varão tá rápido. Falei para ele lá ligeiro, ele deu atenção mesmo. Ezequiel 1. Verso 22. Ezequiel 1, verso 22. Irmão, se você quiser entender a plataforma do trono, o trono, tudo que há nele, você vai ter que fazer conexão de Isaías 6, Ezequiel 1, Ezequiel 10, Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 8. Vai, todo mundo falando comigo, vai, todo mundo fala comigo. Isaías 6, Ezequiel 1, Ezequiel 10, Apocalipse 4, 5 e 8. Todos esses textos são ligados à base do trono. Então, olha lá. No 1:22. E sobre a cabeça dos querubins, dos seres viventes, havia uma semelhança de... Do quê? Não, vamos, vai, irmão, me ajuda aí. Vai haver uma semelhança do quê? Firmamento. Havia uma base firme. Com que aparência? Cristal terrível. Isso que eu nem falei do texto de Êxodo lá, né? Também do de Êxodo. Eu não vou falar. Deixa eu falar. Não. Outra hora. Então tem um firmamento com aparência de cristal.
estendido por cima sobre as suas cabeças. Sobre as cabeças de quem? Os querubins. Fala assim, os querubins suportam a plataforma do trono. Eles literalmente carregam ela. Esse é um dos trabalhos deles, porque o trabalho deles fala assim, os querubins são os querubes, que é do hebraico, tá, irmão? Querube, que significa, sabe o quê? Guardião. Fala assim, são guardiões. Então, eles são guardiões do trono, irmão. Por isso que eles carregam a plataforma. Você lembra que quando o homem foi expulso do Éden, Deus colocou o que lá? Na porta quem estava? Querubins. Legal. Deus fez o tabernáculo. Mandou Moisés fazer, aliás. Mandou Moisés fazer e os camaradas lá fizeram o tabernáculo. Depois fizeram o templo. O que havia do lugar santo para o lugar santíssimo? O que separava o lugar santo do lugar santíssimo? O quê? O véu. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o que havia no véu desenhado? Querubins. Por quê? Porque o santíssimo lugar, fala comigo, o santíssimo lugar, é a privacidade de Deus. Por isso que não podia entrar qualquer um, nem qualquer hora. Era somente sumo sacerdote uma vez no ano, com sangue pelo pecado dele, da família dele, e pelo sangue em favor de Israel. Então, senão ele não podia entrar. E isso ainda tinha que fazer um monte de fumaça para que ele não pudesse olhar para a tampa da arca na hora que Deus descesse com a glória dele e falasse no meio da tampa da arca. Vocês estão aí? Então, só mostrando que os querubins são anjos de guarda. Então, tá lá. E aí, eles estão segurando essa plataforma. Diga amém. Amém. Então, volta lá para o Apocalipse. Apocalipse 4. Pastor, por que essa expressão cristal terrível? Fala. É um brilho que foi medo. Como? Fez que foi medo. Terrível. Mas não tanto para o lado do medo, mas da intensidade da beleza do cristal. Isso. Perfeito. Fica melhor colocado dessa forma. 4 lá. Ao redor do trono tinha os 24 tronos. E como estão vestidos estes homens que são anciãos? Fala comigo, anciãos. Fala assim, anciãos. Vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então tem gente que tenta colocar isso daí como um conselho de Deus. Eu vou repetir, tá? Tem gente que fala que esses 24 anciãos, eu praticamente não concordo muito com essa teoria aí. Mas eu estou passando para os irmãos que tem gente que utiliza ela. Então eles vão contar esses camaradas aqui, ó, como um conselho divino. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele vai e pede conselho. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Deus não precisa pedir conselho para ninguém para fazer. Então, essa hipótese de conselhos fala descartada. Descartada, irmão. Deus não precisa perguntar nada para ninguém. Deus não precisa perguntar. O que você acha que eu vou fazer disso aqui? Que coisa mais louca, irmão. Está comparando o reinado humano com o reinado divino. Agora, tem gente que vai dizer que 12. Tem gente que vai dizer que 12 seriam representantes das 12
Então, tem gente que vai dizer exatamente isso. E aí, esses outros 12 vão ser representantes dos 12 apóstolos. Diga amém. Amém. Que eu também não concordo. Mas eu estou dando todas as possibilidades aqui para vocês. Então, dizem que é os conselheiros, eu discordo veemente. Essa daí não tem cabimento algum. Aí depois vão jogar. Não, 12 são representantes das 12 tribos, mais 12 representantes dos 12 apóstolos. Negativo. Fala, por quê? Por quê? Porque, no caso, se fosse representante, não precisava nem ser representante dos 12 apóstolos. Seriam os próprios 12 apóstolos. Só que como João estaria vendo João? Poderia ser, é uma visão. Arrebatamento, poderia. Uma pessoa pode se ver em uma visão de arrebatamento. Possibilidades, tá? Então, não concordo com isso. Mas quem seriam 12 representantes das 12 tribos? Os filhos de Jacó? É muito vago essa tese. Ela carece de fundamento. Não é só porque 12 e 12 dá 24, 12 vai ser do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. É uma teoria, mas é uma teoria. Fala comigo, são representantes do sacerdócio real. Quem exerce o sacerdócio real hoje? Quem? A igreja. Veja que no capítulo 4, verso 1, João, ele vê a porta aberta e diz, sobe cá. E a partir de agora, ele vê 24 anciãos. Os 24 anciãos, fala anciãos. Vontade, fala anciãos. Não é anciães. Embora no português já tenha a palavra anciães. Mas antigamente havia só anciãos. Tem, se você buscar no dicionário, aparece tanto anciãos quanto anciãs. Tanto um quanto o outro. Mas antigamente usava só anciãos. Diga amém. Amém. O que são esses anciãos? São pessoas velhas? Vamos lá. Esses anciãos são pessoas velhas? Daniel 7, Deus vai chamar Deus de ancião. E aí? Você vai falar que o pai é um velho rabugento? Por quê? Porque os rios em volta do trono dele estavam tudo de fogo. Então ele estava irado, estava bravo. Parece... Não vai falar que Deus é um velho rabugento, não, né? Fala assim, ancião. Não fala de velhice. Fala de maturidade. Então, as cãs brancas, irmãos. Você não pode olhar para uma pessoa com as cãs brancas e falar, um velho. Pessoa madura, mesmo. Pessoa que viveu bem nessa vida. Ela tem muitas experiências para te passar. Ela pode te ajudar você a evitar de cair nos buracos que ela mesma caiu. Ou que viu outros caírem nele. O ancião lá no Daniel é ancião de dias. Fala comigo, ancião de dias. Ancião de dias. Que é o pai. Ancião de dias. Por que ancião de dias? Porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. Quantos anos a Terra tem? 2000 e alguma coisa. Hã? Como é que é? Como é que é? 2000. Ai, meu Deus do céu. Não, se for contar, como que chama a era dos dinossauros? Não, sem ser Jurássico, irmão, pelo amor de Deus. Não é pá, como que é? Por aí, Valor, por aí.
Esquece esse nome aí, vai, deixa eu falar. Vamos. Com fósseis, que supostamente dinossauros, né? Fósseis. Aí o povo vai, fósseis antigos que eles vão estudar, aí eles falam, não, esse negócio da Terra ter 6.000 anos está errado. Porque remonta muito mais, coisa de bilhões. Falei, o que é isso aí, rapaz? Fala assim, o que é isso? Porque eles vão estudar por meio do carbono, se não me falha a memória. Então eles vão puxar e buscar as datas. Eu não sei como que é o cálculo que eles fazem exatamente isso, mas vai dar muito além. Fala, qual que é esse mistério? Qual é esse mistério? Porque a Terra, irmão, ela passou a ser habitada e contada com Cronos. Gênesis 1, verso 14. Gênesis 1,14 começa o Cronos. E aí vai começar a contar o tempo do homem. Diga amém. Amém. Embora Deus já vai ter contado o Cronos na eternidade, mas em si o Cronos começa em Gênesis 1,14, que é o 4º dia. E aí no 6º dia Deus coloca o homem na terra. Diga amém. Amém. Então a contagem que nós temos bíblica é deste ponto para frente. Por isso que nós falamos de 6.000 anos, mais ou menos, aproximadamente. Alguém dá um Google aí rapidinho no calendário hebraico que nós estamos agora em 2025. Outro dia eu acho que nós fizemos isso aqui, mas eu não estou lembrado da data exata. Alguém pode dar uma googada aí, ver isso aí? Então, a Terra já existia sem forma e vazia no meio das águas. Por isso que a data não bate com 6.000 anos, porque essa Terra é muito mais antiga do que 6.000 anos, é claro. E se existir um fóssil antigo, tá de lá, meu irmão. Do lugar originário da Terra, diga amém. Amém. Então, com isso, a gente já tem um problema solucionado. A gente não precisa ficar com a cabeça se matando. Ai, por que a data dá errado? É óbvio, a Terra é antiga, meu irmão. Agora, o que nós estamos falando é de contagem de anos. Quem conseguiu achar? Acharam aí? Anos 700. Anos 700. Exatamente, está falando. E 860. Que isso, velho? Hoje, dia 5 de Tammuz de 5.785. 5.000? 785. Ano 5.785 do calendário judaico. Não é calendário bíblico não, tá, irmão? Calendário judaico. 5.775. Agora no calendário cristão nós temos 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos que nós estamos agora depois de Cristo. 6.000 anos, mais ou menos a mesma conta. Mas ninguém tem certeza desse calendário, nem o do judaico e nem o nosso greco-romano ou gregoriano. Que existe uma problemática lá no ano domini, no ano 0. Tem dificuldades para um lado e para o outro, diga amém. Amém. Mas então, aproximadamente, nós estamos aí aproximadamente com 6.000 anos da existência do homem dentro da terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. 6.000 anos já? Vou deixar minhas contagens para minha conta. Esquece um pouco contagem, não esquece um pouco contagem. Deixa isso para lá. Vou ficar muito pano de manga se eu começar com contagem. Vai lá. Fala comigo assim, qual é o mistério? Dos 24 anciãos. 24.
Fala assim, representantes do sacerdócio real. Quem deveria ser o primeiro povo representante do sacerdócio real? Deixa esse negócio de contagem para lá, irmão, não esquece. Eu vou acabar dificultando mais com vocês essas contagens. Vamos lá. Quem seria o primeiro povo a ser o sacerdócio real? Quem? O povo judeu. Povo judeu. Eles foram? Não. Por que não? Vamos lá. De novo, irmão. O povo judeu era para ser o primeiro sacerdócio real. Eles se tornaram isso? Não. Por quê? Quem lembra o porquê? Eu já falei aqui, vem aqui. Vem você aqui. Vai, tempo. Alguém lembra alguma coisa do Antigo Testamento que fez com que Israel, que seria o sacerdócio real, não virou sacerdócio real? O que foi que aconteceu que impediu? Porque Pode falar. Moisés? Você falou algo sobre isso, de que Moisés ele tinha impedido, né? Deus tinha falado para ele tocar na rocha. Não. Não. O sacerdócio da nação. Vamos lá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tem 3 dias envolvidos. Vai lá, você já sei. Mas eu vou ver. Vamos lá. 3 dias, irmão. Tem a ver com 3 dias. 3 dias da morte de Júlio, ele viveu. Hã? Como é que é? Ou não? Ele não tem nem a ver nada com isso. Não, isso aí é apontamento profético. 3 dias, irmão. Lá no Antigo Testamento, o povo está parado na frente do monte. O que aconteceu? Eles não tinham que se lavar, se santificar e esperar Deus descer no monte? Vocês aqui no Papa de lá, de bezerro, de ouro. É isso aí? Isso aí vai acontecer depois. O povo de Deus queria falar com eles. Deus quis falar com eles e falou: quando tocar o chofar de forma estendida, contínua, o povo tinha que subir. Só que Deus desceu no monte com aquela glória, fumaça, relâmpago, trovão, nuvem negra, o monte fumegando, e o povo ficou com medo, sim ou não? Sim. Subiram ou não? Não. Por que não subiram? Tiveram medo. Tiveram medo. Tiveram o quê? Medo. Tiveram Medo. medo. E aí, quando Deus desceu lá e o povo não subiu, Deus falou: agora manda eles ficarem. Sim ou não? Foi. Moisés desceu, subiu de novo. Quando Moisés vai descer, que já está com as tábuas na mão, como que o povo está? Fazendo carnaval. O primeiro carnaval da Bíblia está lá, irmão. Está lá, a festa da carne, a primeira festa. O povo, a Bíblia diz que o povo comeu, bebeu e folgou. Eles foram dançar, cair na farra. E aí, ó. Quando chegou lá, ninguém estava pronto. Só a tribo de Levi que deu atenção para a voz de Deus.
Fala assim, o que houve? O sacerdócio que era real para todos, seria todas as tribos de Israel como sacerdotes para as nações. Fala assim, seria todas as tribos de Israel como sacerdotes para as nações. Isso era ser uma nação sacerdotal, um sacerdócio real. Só que eles não estavam prontos. E aí o que aconteceu? Deus baixou o nível, falou, agora a tribo de Levi vai ser a tribo de sacerdote para as outras tribos. Vocês estão aí de verdade? Quando eles vão ser sacerdote para as outras tribos, diminuiu o propósito. Fala assim, diminuiu o propósito. E agora, com o propósito diminuído, eles não estão cumprindo o que Deus chamou para eles ser. Fala, quando isso vai acontecer? No milênio. Só no milênio que toda a nação de Israel vai ser um sacerdócio real para as outras nações. Diga amém. Amém. Agora, Deus passou isso para quem? Para ir? Para quem? Não, fala com vontade, para quem? A igreja. Primeira de Pedro, vamos lá, primeira de Pedro. Capítulo 2, verso 9, vê se é isso aí. Lê alto quem puder ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês estão aí? Quem é o sacerdócio real hoje? A igreja. Esse texto está provando que o sacerdócio real é a igreja. Agora os anciãos estão vestidos com que tipo de roupa, irmão? Vai lá, de novo, Apocalipse 4. Apocalipse 4, verso de número 4. Quais são as vestes que eles estão vestindo? Vestes? E o que eles têm na cabeça? Fala assim, roupas de sacerdotes, que é o éfode de linho branco, e coroa. Fala comigo, são representantes do sacerdócio real. Então, no trono nós temos gente que representa a gente. Porque você não pode falar que eles são anjos. Porque a Bíblia não fala que eles são anjos. Mas eles entram na matéria de angelologia. Quando você for estudar angelologia, você vai ter que estudar o quê? Você vai ter que estudar querubim, vai ter que estudar serafim, vai ter que estudar arcanjos, vai ter que estudar anjos, vai ter que estudar os 24 anciãos. Porque eles estão no céu. Eles não estão em outro lugar. O lugar deles é no céu. Mas aí, quando que foi colocado esses tronos aí? Porque quando você vai em Isaías 6, só tem um trono. Quando você vai em Ezequiel 1, só tem um trono. Quando você vai em Ezequiel 10, só tem um trono. É só no capítulo 4 de Apocalipse que vai aparecer outros. Mas olha só que Daniel já tinha visto isso. Vai lá. Abre Daniel aí. Provavelmente eu vou ter que fazer depois um vídeo para falar algo sobre um ponto dessa aula aqui. A mais, porque já passou. Mas depois eu faço
um vídeo e mando no grupo lá para os irmãos. Capítulo 4, capítulo 4 não, Daniel capítulo 7. Depois eu vou fazer um vídeo lá e vou falar o das contagens lá que eu estava falando para vocês. Mas eu vou seguir aqui por enquanto para não perder esse fio de meada aqui. Não, varão! Daniel 7! Tá dormindo, pai? Daniel 7. Verso 9. Me ajuda, varão. Alguém lê aí, por favor, em alguma Bíblia. Certo. Verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, Pronto. e as suas rodas de fogo ardentes. Vocês estão vendo isso aí? Isso aqui é o... Fala comigo, Daniel sabia. Eu sabia. Deus ia colocar tronos na plataforma do trono. Então, nem sempre houveram esses 24 tronos. Então, vamos ter uma base. Quando foi colocados os 24 tronos? Está errado. Se antes de Cristo não existia tronos, então, obviamente, tem que ser depois da morte dele, meu irmão. Você vai em Isaías 6, não tem outros tronos. Você vai em Ezequiel 1, não tem outros tronos. Você vai em Ezequiel 10, não tem outros tronos. Quando você vê a visão de Daniel, Daniel está vendo Apocalipse 20. Fala. Pode ser uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade, sim. Tem coisa que... Tem teólogo que não gosta disso, mas tem coisa que realmente é mistério mesmo.
teólogo que eles são irredutíveis. Ele acha que está tudo revelado. Mas não está tudo revelado, não, irmão. Ainda existem coisas encobertas. Vai, fale comigo. Representação da igreja no céu. Então, é claro que no Antigo Testamento não ia ter, porque a igreja é de novo. Diga amém? Amém. Então, mostrando para vocês aí o que significa os 24 anciãos. E aí nós vamos ter no capítulo 5, no capítulo 8, mais exaustivamente o trabalho deles, provando que eles são representantes ainda mais da igreja. Já falamos aqui em outros momentos sobre o trabalho deles. Então, no capítulo 4 ainda agora, verso de número 5. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus, que são as chamas do castiçal. Quando você vê, irmão, quando o texto fala assim, 7 olhos como chama de fogo, você tem que imaginar um castiçal assim, ó. É que aqui não tem castiçal. Eu gosto quando eu pego um lugar que tem castiçal. Eu vi o castiçal assim, ó. Aí um irmão foi brigar comigo. O irmão foi brigar comigo na internet. Porque uma vez eu postei a foto eu segurando assim o castiçal. O irmão falou que era judaizante. Eu falei, irmão, eu estava usando didaticamente aquilo lá para me ensinar no dia. E o camarada achando que eu sou daqueles que ficam fazendo misticismo. Então, quando você pensar, até na outra passagem lá, os 7 olhos como chama de fogo, você imagina o castiçal assim, e nas bocas dele estão a chama. É os olhos. 6. Verso 6. Alguém aí, lê aí a Bíblia, tá, gente? Barão, você estava tão bem. Você estava tão bem, Barão. Verso 6. Alguém? Diante do trono havia um mar semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais. Segura, irmão, segura. Ó, havia diante do trono um mar. Como que é esse mar? Quem na sua Bíblia está cristal? Não. Tem a ver com cristal, tá, irmão? Não vidro em si. Ele vai ter a aparência disso. Vai. Pode continuar, Vaca. Semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais. Isso aí tem a ver com a onisciência de Deus sendo revelada no corpo dos querubins. Não são os querubins que são oniscientes, tá, irmão? Vai misturar as coisas. E aí eu não vou falar das faces agora. Mas fala assim, o mar de cristal. Fala o mar de cristal. Mar de cristal. Coisa que é difícil. É, 6 verso 9. 6 verso 9.
Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Fala assim, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos. Fala dos mártires. Então, por que essas almas estão debaixo do trono? E elas vão parar lá. Fala assim, na cidade, só entra pelas portas os vencedores. Fala ressuscitados com o corpo. Então não tem jeito de entrar pela porta sem ser com ressurreição e corpo. Agora, como que esses caras pararam debaixo do altar? Porque aqui, ó, irmão, ó, aqui, ó, o altar tá bem aqui assim, ó. Ele tem os chifres dele, né? São 4 chifres. O altar tá bem aqui. Esse altar é qual altar? Altar de? Altar de quê? Não, incenso. Para subir fumaça diante de Deus. Vai estar no capítulo 5, capítulo 8. Então, fala comigo. Na plataforma do trono, além do trono do Pai, e o do Filho que vai ser colocado posterior, tem 24 tronos, mas também tem um altar. E diante dele também tem um mar de vidro, que é o mar de cristal. Diante do trono. Porque, lembra que, fala assim, no tabernáculo do Santíssimo, perdão, do Santo, para o Santíssimo, tinha um altar de incenso. Agora, se você lembrar bem, o autor da Epístola de Hebreus, ele tira o altar de incenso do lugar santo e põe no Santíssimo. Quem já leu isso? Hebreus 9, verso 4. Vamos lá. Eu vi um monte de cara assim com interrogação, pergunta. Fala assim, no sistema do tabernáculo, vai todo mundo, no sistema do tabernáculo e do templo. Fala, o altar de incenso estava no lugar santo. Só que é o que o autor de Hebreus faz, ó. Hebreus 9, 4. Que tinha, não, 9:3, desculpa, 9:3. Ó, mas depois do segundo véu, o segundo véu é do lugar santo para o lugar santíssimo. Primeiro véu do átrio para o lugar santo, segundo véu do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, o autor de Hebreus está falando do lugar santo para o santíssimo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Verso 4. Olha o que tinha no santíssimo. Segundo o autor de Hebreus, tinha um incensário de ouro e a arca da aliança. Do que o autor de Hebreus está falando? Do tabernáculo, como Moisés deixou, ou ele está falando de outro tabernáculo? Se eu te falar que ele está falando de um tabernáculo maior do que o de Moisés. Porque quando você vai ver, nós vamos chegar nesse texto, nós estamos no Apocalipse, capítulo a capítulo.
Então, vai ter um texto que diz assim, ó. E foi visto o santuário de Deus e a arca dentro do santuário. Deus vai abrir o santuário santíssimo e você vai ver lá a arca dentro. E tem a arca, tem incensário, meu irmão. Vocês estão aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Além de ter o antítipo, que é o altar direto diante do trono, existe um santuário lá. Que tem uma arca literal lá. Lembra que para Moisés foi dito para ele assim? Faça conforme você viu no monte. Lembra? Quando Moisés recebe a ordem de construir o tabernáculo, faça conforme tudo te foi mostrado. Por quê? Havia um modelo. Dá glória a Deus, aleluia. Fala lá. Então, ele coloca um incensário diante da arca. Fala assim, a arca, com vontade, a arca é tipo do trono. Então, se o altar está diante da arca, está dizendo que tem um altar diante do trono. Vocês estão aí? É por isso, irmão, por isso que o autor de Hebreus faz essa mudança. Aí, se um dia a gente estudar Hebreus junto, vocês vão ver que vai caindo. A formação do tabernáculo, ela começou de forma original no Éden. Houve uma formação do tabernáculo, e aí depois Deus mandou construir o tabernáculo. Porque a formação do tabernáculo é conforme o homem vai se afastando de Deus. E aí está lá o primeiro pecado, que é o de Adão, depois vai ter o Caim, e aí a gente tem que explicar ele direitinho. Não dá para falar hoje. Então, o projeto que Deus teve da formação do tabernáculo foi justamente por causa do pecado do homem que foi se afastando paulatinamente de Deus. E aí Deus teve que construir o tabernáculo para trazer o homem de volta para ele. O homem se aproximar de volta paulatinamente, até chegar aqui. Diga amém. Então, voltando para Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 6, né? Apocalipse 6. O Apocalipse 6, nós vimos as almas que estavam debaixo do altar. É como que essas pessoas pararam aqui debaixo do altar, meu irmão? Porque elas são almas. Fala para o irmão que está do lado. Quem morre não fica dormindo a alma, não. Esquece a doutrina do sono da alma. Isso é heresia, tá, irmão? Não, mas a Bíblia fala que é os que dormem em Cristo. Está falando do corpo. É de morte física. O dormir no Senhor significa que o corpo dessa pessoa deixou de estar vivo na terra. Só isso, não tem a ver. Porque aí você tem a história do rico e do Lázaro, que não é parábola, já falamos aqui em outros momentos. É uma história e os dois estão plenamente conscientes e sabendo tudo o que acontece. Diga amém? Amém. E agora nós temos Apocalipse 6, Apocalipse 7 também, onde os mártires estão conscientes também. Vamos lá. 6. 6, 9. Olha o 10 agora. 6, 10. 6, 10. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui me parece alguém que está dormindo? Parece uma alma inerte? Não. Não esquece esse negócio de sono da alma. A alma não fica dormindo, não. A parte de dormir no Senhor se refere ao corpo, porque um dia ele vai ressuscitar, que é o acordar. Mas a alma está plenamente consciente depois que parte dessa terra, seja no céu, seja no Hades. Onde for, ela vai estar plenamente consciente. Diga amém. Pastor, por que você está falando desses camaradas debaixo do altar? Porque eu quero saber se esses caras pararam aqui debaixo do altar. Porque é difícil esses assuntos. É teoria, tá, irmão? Teoria, tá bom? Eu estou passando teoria. Tá vendo que eu estou falando teoria?
Porque eu não posso falar que é uma revelação que não fui eu que recebi. Mas eu creio que é uma revelação que a pessoa recebeu. Mas eu estou falando que aqui é uma teoria, porque eu não posso afirmar com letras claras o que a Bíblia não diz com letras claras. Diga amém. A teoria é que eles chegam lá em alma por meio do mar de cristal. É a teoria. Porque eu estava falando do mar de cristal, eu tenho que fazer sem saberem que existe essa teoria, diga amém. Então, voltando, a teoria é que eles chegam lá por meio do mar de cristal. Porque para entrar na cidade, irmão, não tem outra forma de ser, senão pelas portas. Só quem é ressuscitado. E eles estão em alma lá, então de alguma forma eles têm que ter parado lá. Então tem uma teoria que é por meio do mar de cristal, mas é só uma teoria. Você ouviu o que eu falei? Teoria! Não fala que eu falei que isso é fé. Não que é teoria. É, irmão. E depois vai falar, o pastor Cleber falou lá, ó, que é pelo mar de cristal que as almas chegaram. Não, é a teoria que existe. Eu sou tendente a acreditar nela, mas não existe forte comprovação. 4:7. Vamos lá, 4:7. Agora acabando a aula. 4:7. Na semana que vem a gente... 4:7. Primeiro animal era semelhante a um... E o segundo animal semelhante a um... Terceiro animal, seu rosto de... E o quarto animal de... Quem lembra os significados de cada um? Quem lembra o significado de cada um? Um deles é os 4 evangelhos. Fala assim, cada face dos querubins representam faces do ministério de Jesus na terra. E também os 4 evangelhos, que revelam as 4 faces do ministério de Jesus. Então, é Jesus como leão, fala do quê? Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos voltar. Ai. Fala assim, leão. Cristo como rei. No Evangelho de Mateus. Como que é o Evangelho de Mateus? Como que começa? Gerações de Jesus Cristo, filho de... Aí depois coloca Davi, filho de Abraão. Oxe, mas Abraão veio antes de Davi. Mas ele fala de Davi por quê? Rei. Fala assim, Evangelho de Mateus. Revela Jesus como rei. Rosto de leão. E aí depois nós temos o rosto de... Aqui, ó. Aqui nós temos o rosto de bezerro ou boi, boizinho, bezerro. Fala serviço. Vai falar com vontade, serviço. Então você vai para o Evangelho de Marcos, onde Jesus é revelado aquele que veio para servir, não para ser servido. O Evangelho de Marcos vai mostrar Jesus tremendamente como servo. Diga amém. Amém. Terceiro animal, rosto de Lucas. Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas revela a faceta humana de Jesus. Isso para onde? Na genealogia também. Porque, fala assim, ó, Mateus tem genealogia. Fala, Marcos não tem. Fala, Lucas tem. Fala, João não tem.
Mas João tem origens. Diferente, tá, irmão? Genealogias de origem. Porque em Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, Jesus é o servo. Então não cabe ao servo entrar a genealogia. Mas para mostrar a humanidade, cabe a genealogia. Fala por quê? Porque ele vai pegar Jesus vindo de Adão. Na genealogia de Lucas, o nome primeiro que vem de genealogia é lá em Adão, só que está em ordem invertida em Lucas. Vai de Jesus até Adão. Então eles querem mostrar que Jesus tem a sua raiz em Adão, porque ele é verdadeiramente homem. Fala assim, verdadeiro homem. Só que aí João fala, eu vou fazer a contrapartida, porque senão o povo vai pensar que ele é só homem. Aí começa João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era... Não, vai, ajuda aí, irmão, essa é fácil. No princípio ele era... O verbo estava... E o verbo... Então, as suas origens são da eternidade, não do tempo humano. Ele é Deus, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem por meio de Lucas. Diga amém. Então, sempre põe isso, irmão. Não fala 100% Deus e 100% homem, porque isso fica esquisito. Como que a pessoa tem 200%? É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele era verdadeiramente de natureza divina e ele era verdadeiramente de natureza humana. Ele tinha as duas naturezas. Diga amém. Verso 8. E isso, irmão, não é o pastor Kleber só que fala. Se você conhece de teologia, você já deve ter ouvido falar de Sproul, que é um calvinista também. Não é nem arminiano, não, calvinista, mas um teólogo excelente. E ele é um dos que defende realmente essa fala de verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque 100% Deus e 100% homem fica uma coisa estranha, irmão. De verdade, é difícil de fazer essa conta. Como que a pessoa está 200%? Então, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, diga amém. Então, os 4 animais, cada um tinha ao redor de si 6 asas. Ao redor. Por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de... 6, você sabe que é o número do homem, mas estavam nas asas, falando de liberdade. Porque Jesus foi homem, mas tinha liberdade no seu ministério. Então, ao redor das asas e por dentro das asas eram cheios de olhos. Fala de novo. Fala de novo. A onisciência de Deus revelada nos querubins. Não é os querubins que são oniscientes, tá, irmão? Ah, desculpa, perdão. Exatamente. Eu entrei e falei da divindade, mas não falei da águia. A águia é por causa da visão do alto. Jesus, na eternidade antes da encarnação. A origem dele, celestial. A águia celestial. Obrigado por lembrar, que eu não concluí a parte nada. Verso 9. E quando os animais davam glória, honra, ação de graças, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, que eram os querubins. Fala assim, os querubins dão honra e ação de graça. E glória. Então, ó, tem 3 tipos de adoração que os querubins estão fazendo. Glória, honra e ação de graça. Ao que estava sobre o trono e ao que vive para todo sempre, que é o mesmo. Jeová vai se referindo ao Pai. Verso 10. Verso 10. Vai até o 11 só, né? Olha lá. 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, 11. Digno és. Quem é digno? Somos nós? É a Ele. A dignidade pertence a Ele. Os que estão
ao redor do trono e que tem tronos, eles pegam a coroa deles e lançam diante daquele que é digno. Fala assim: todos os meus títulos, todas as minhas glórias e todas as honras que eu recebi vieram dele, e por isso eu lanço diante dele. Eu reconheço que elas não são nada perante ele. Não tem nada, irmão, que você tenha recebido que não veio de Deus. E tudo que você recebeu, você tem que lançar diante dele, querendo dizer: Deus, só tu és digno, eu não sou digno disso. Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste, foi tu que criou todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Diga amém. Hoje nós encerramos. Mas, irmão, se fosse você, eu falava: fala para o irmão que está do lado, fala, não falta lá na semana que vem. Você vai perder. O começo do capítulo 5, ele é tremendo, irmão. O começo do capítulo 5 ele é tremendo. Você vai levar uma lição para sua casa, para a vida. Evangelista, vem aqui, evangelista. Fazer a oração de encerramento. Pode encerrar aí.